Uma das grandes dificuldades que nós temos na vida cristã é confiar em Deus em meio ao sofrimento. E eu gostaria de compartilhar com você lições preciosas que eu tenho aprendido com Jerry Bridges por meio deste livro, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, de editora Nutra. Jerry Bridges foi um autor cristão com obras influentes nas áreas de crescimento espiritual e teologia prática. Algumas de suas obras mais conhecidas são Em Busca da Santidade, O Evangelho para a Vida Real e Pecados Intocáveis. Ele escreveu este livro em meio à sua necessidade pessoal de lidar com o sofrimento e vendo também a sua primeira esposa definhando cada vez mais fisicamente, a qual acabou por falecer de câncer, 3 semanas após eles completarem 25 anos de casados. Ele percebeu que precisava confiar em Deus, e as suas meditações e estudos pessoais a respeito da soberania de Deus, que é aquela verdade da Bíblia que diz que o Senhor é todo-poderoso e tem um controle absoluto de cada pequeno detalhe de nossas vidas e de tudo que acontece, deram origem a este livro tão encorajador. Eu gostaria de compartilhar com você como eu cheguei a conhecer esse livro. No ano passado, eu estava no final da gestação do meu terceiro filhinho e havia uma possibilidade muito grande de que ele tivesse uma doença genética rara de difícil tratamento, chamada fibrose cística. E eu conheci essa doença de perto porque a minha primeira filhinha também já tinha sido diagnosticada e faz tratamento por 7 anos dessa doença. Eu estava absolutamente esmagada com aquela situação e eu vendo um futuro sombrio diante de mim. Eu estava numa madrugada bastante aflita, angustiada, com a mente totalmente perturbada. Não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia. Então, eu resolvi ir até a minha rede social favorita, que é o YouTube, e pesquisei algo sobre confiar em Deus, sofrimento, e acabei ouvindo os 2 primeiros capítulos deste livrinho. E foi extremamente confrontador e encorajador para mim. Naquela mesma madrugada, eu comprei um exemplar para mim e também para dar de presente para uma querida irmã que estava com um sofrimento semelhante ao meu, também esperando um bebezinho que tinha um prognóstico ruim. Bridges argumenta que, em meio às calamidades, tragédias, desafios que acontecem em nossas vidas, nós temos uma necessidade urgente, que é de nos apegar cada vez mais ao nosso Deus, como ele se revela em sua palavra, especialmente considerando a sua soberania, a sua sabedoria e seu amor em lidar conosco. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, ouvimos aqueles que amamos sofrendo. Nós até entendemos que o Senhor é todo-poderoso e soberano, mas ao invés disso nos dar conforto, isso pode gerar em nosso coração uma certa frustração e um certo ressentimento, até uma amargura para com Deus. É muito difícil falar isso e admitir que há esses sentimentos em nosso coração. Mas se você é pecadora como eu, talvez esses sentimentos pecaminosos podem surgir em nossa mente, em nosso coração, de pensar coisas do tipo: ok, o Senhor é soberano, então por que ele me permitiu essa situação difícil em minha vida? O Senhor é todo-poderoso, então por que ele não alivia a minha dor? Por que ele permitiu que isso estivesse acontecendo? E alimentar essa mentalidade pode ser algo terrível, porque nos leva a pecados terríveis contra o nosso Deus. Pecados como a incredulidade, o cinismo, o formalismo. Sabe quando você está totalmente esmagada por dentro, com amargura em seu coração, e alguém pergunta: irmão, está tudo bem? E você responde: está tudo bem. E você vai levando aquele fermento dentro de você. E daqui a pouco todos os seus pensamentos e sentimentos são que talvez Deus não seja tão bom para com você naquela situação difícil que você está passando. Pensamentos e sentimentos pecaminosos que nos levam a ter dureza de coração, isolamento, pensar que ninguém entende a nossa dor e que ninguém talvez sofra como nós. Todos esses pecados que levam à ansiedade, depressão, incredulidade, são tentações que nós estamos expostos em meio à dor. Só um parêntese aqui. Por que você acha que nas redes sociais nós tendemos a compartilhar momentos alegres, de celebração, quando as crianças estão saudáveis, quando tudo vai bem conosco? Porque nesses momentos nós colocamos para fora tudo que há de melhor em nós, a nossa melhor versão de nós mesmos. Mas é no sofrimento que muitas vezes nós percebemos que aquelas graças espirituais que nós achávamos que estavam ativas, fortes e vigorosas, estão ausentes ou muito mais enfraquecidas do que jamais imaginávamos. Sofrer é horrível. Sofrer revela o pior que há em nós,
mas são muitas vezes no momento de sofrimento em que o Senhor nos revela as suas lições mais preciosas. Ele revela quem nós realmente somos. Ele revela quem Ele é e nos faz ter mais íntima comunhão com Ele, experiências reais com o Senhor. Nos faz provar e ver de modo que Ele é bom, de modo pessoal, e nos faz apropriar de suas promessas como jamais, em tempos de bonança, nós conseguiríamos nos apropriar delas. Bom, retomando, Bridges nos lembra que nós precisamos ter em mente o quanto nosso Deus é bom, soberano, sábio, amoroso em tudo que Ele faz em nossas vidas. E esse é um grande desafio para a nossa fé no meio do sofrimento. Mas nós precisamos crer que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados quanto à sua esperança. O Senhor, Ele é poderoso e Ele é bom para lhe dar aquele milagre que você tanto espera. Mas Ele também pode operar em nossas vidas um outro milagre, que é o de nos dar graça e fé necessárias para que possamos suportar a dor. Nós precisamos nos lembrar que Deus fala em Sua palavra que Ele sempre estará conosco, que tudo que um crente passa desse lado da eternidade é leve e momentâneo, se comparado com o eterno peso de glória que está reservado para os crentes em Cristo Jesus. Assim, por meio de vários exemplos e promessas da Bíblia, Bridges nos lembra como Deus é confiável. E a grande questão para nós, então, não é: você pode confiar em Deus, mas você pode confiar em Deus? A grande ênfase está em nossa responsabilidade de nos apropriarmos das suas promessas, daquilo que Deus revela em sua palavra e escolher confiar em Deus. E para nos ajudar a fortalecer a nossa confiança em nosso Deus, todo sábio, todo soberano, todo bom e todo amoroso para conosco em Cristo Jesus, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições especiais que eu tenho carregado comigo ao longo do último ano através da leitura desse livro. A primeira lição é: a nossa confiança em Deus deve ser exercida diariamente, em meio aos pequenos desafios de nossa vida, e não somente quando as grandes crises, grandes calamidades e tragédias vêm até nós. Às vezes nós pensamos que podemos lidar, sabe, com aquela correria, a bagunça diária, aquelas frustrações que vão acontecendo em nosso dia a dia, nós pensamos que podemos lidar com elas enquanto elas estão em nosso controle. Nós até nos acostumamos com essa vida meio agitada e atribulada. Mas nós pensamos que precisamos de Deus apenas quando um milagre é necessário em nossas vidas. Mas Bridges vai falar que a nossa fé deve ser exercitada a cada momento. Nós devemos reconhecer o quanto dependemos do Senhor para tudo, para cada respiração, para cada batida de coração, para cada pequena frustração e pequeno desafio que acontece em nosso dia a dia. Assim, a nossa fé vai estar mais fortalecida quando o dia mau e os grandes desafios chegarem em nossas vidas. A segunda e chocante lição é: obedecer a Deus muitas vezes é mais fácil do que confiar em Deus. Para que nós obedeçamos a Deus, nós certamente precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos de uma obra do Espírito Santo para nos santificar, que é outra palavra para dizer: faça a vontade de Deus, obedeça ao Senhor, conforme aquilo que Ele ordena na sua palavra. Mas muitas vezes a obediência é racional para nós. Quando Deus, por exemplo, fala: não adulterarás, nós sabemos que o adultério traz destruição de famílias, acaba com a vida de muitos filhos, traz vergonha. Então nós sabemos, não adulterar realmente é a melhor coisa que nós podemos fazer. Assim como não mentir, não matar e outras ordens que Deus nos dá na sua palavra. Elas são lógicas, elas são o melhor que nós podemos fazer e nós podemos entendê-las. Então, obedecer a Deus exige e é um ato de fé. Mas Bridges nos lembra que confiar em Deus muitas vezes é totalmente irracional para nós. Desafia toda a nossa capacidade de raciocínio, de percepção de como uma situação de dor e sofrimento realmente pode ser bom para nós. Como tudo aquilo que está nos esmagando pode cooperar para o nosso bem. E ele nos lembra que é tão desonroso a Deus não obedecer a Deus quanto não confiar em Deus. E nos lembra de outro fato também: quando nós, pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, somos capacitados a confiar em Deus em meio ao sofrimento, isso é honroso a Deus extremamente.
muito mais do que a obediência a Deus e muito mais do que confiar quando tudo nos vai bem. Nós devemos crer que Deus é poderoso para extrair o bem da maior dor que possa vir sobre nós. Nós devemos crer em promessas do tipo: nunca, jamais te deixarei ou te abandonarei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e tantas outras promessas da palavra de Deus para nos animar a usar a nossa fé para que, contrário a tudo que está às nossas vistas, ao nosso redor, nós mantenhamos a nossa confiança firme no Senhor. Bridges nos lembra que para isso nós precisamos cultivar um coração grato, um coração humilde, dependente de Deus, um coração que persevere em confiar no Senhor. Nós precisamos ter um senso aumentado do seu perdão e que, juntamente com Cristo, Ele não nos negará nenhum bem e já nos deu todas as coisas que precisamos para chegarmos seguros até o céu. Assim, passar pelo sofrimento pode nos trazer benefícios e honra a Deus, como aumentar o nosso anseio pela eternidade, nos fazer mais compassivos com aqueles que sofrem ao nosso redor e também estreitar a nossa comunhão com Deus. Por fim, Bridges nos lembra de que confiar em Deus é algo totalmente difícil para nós, principalmente quando o nosso coração está ferido, quando as lágrimas estão rolando em nosso rosto e nós não vemos como aquilo que está acontecendo conosco pode ter uma explicação. Somente o Espírito Santo pode nos dar a verdadeira fé e somente Ele pode fortalecer a fé que Ele já nos deu. Então, nós precisamos recorrer a Ele constantemente, pedindo que Ele possa sustentar a graça que Ele já tem operado em nossas vidas. De nossa parte, nós precisamos nos apossar da responsabilidade que nós temos de escolher confiar em Deus. E se você não lembrar de nada do que eu falei até agora, lembre-se desta última e grande lição. Mesmo que o seu coração esteja confuso e ferido, você deve escolher confiar em Deus. Quando o Senhor fala para nós lançarmos os nossos fardos, as nossas ansiedades aos seus pés, isso denota que nós precisamos fazer um esforço para confiar em Deus. Lançar é diferente de olhar para mim e sejam salvos. Exige esforço, exige que nós tenhamos um vigor em nossa alma, que somente Deus pode nos dar, mas que nós devemos ter essa responsabilidade. Não devemos nos entregar a pensamentos e sentimentos de autocomiseração, de dúvidas e incredulidade. Nós precisamos reunir tudo aquilo que nós sabemos de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia sobre Deus, para que nós possamos, com vigor de alma, lançar nossos cuidados aos pés do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. A grande lição de Bridges para nós é que, conhecendo o nosso Deus cada vez mais, nós temos a responsabilidade e a capacidade divina de escolher confiar nele. Ore, por exemplo, se você está passando por lutas e dificuldades e aflições, ore mais ou menos assim: Senhor, eu não consigo entender, mas eu escolho confiar em Ti. Senhor, eu creio, mas ajude na minha falta de fé. Senhor, eu escolho lançar aquilo que está me oprimindo, me esmagando aos Teus pés. Me ajude a fazer isso. E você pode orar assim quantas vezes forem necessárias, a cada dia ou até mesmo a cada hora. Você pode escolher confiar em Deus, porque o Deus de toda graça pode te capacitar a isso. Agora eu gostaria que o próprio Jerry Bridges falasse com você. É uma citação da página 243 desse livro. Ele diz assim: confiar não é um estado passivo da mente. Representa um ato vigoroso da alma, pela qual escolhemos nos apropriar das promessas de Deus e nelas nos agarrar, apesar da adversidade que no momento parece nos dominar. Eu gostaria de ter tido esse ensino há 7 anos, quando a minha primeira filhinha teve esse diagnóstico difícil de fibrose cística, uma doença de difícil tratamento, grave, potencialmente fatal. E eu fiquei absolutamente dominada por esses pecados que eu comentei com vocês, de incredulidade, desconfiança da bondade de Deus. E eu posso garantir para vocês que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, neste último ano tem usado muitos meios para me ajudar a confiar mais nele, agora que eu estou lidando com essa mesma situação em minha vida. E esse livrinho foi um dos recursos que o Senhor utilizou para fortalecer a minha fé.
Eu espero que possa também te ajudar em um momento de dificuldade, ou ajudar alguém que você conheça que esteja passando por um sofrimento real, mas que precisa desse Deus real que verdadeiramente é bom, é sábio, é soberano, é amoroso em tudo que faz conosco e é digno de ser de confiança. Por fim, eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês. Está em Salmos 31, versículo 24, que diz: Sejam fortes e revigore-se o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Deus é digno de confiança. A minha pergunta para você é: você pode confiar em Deus? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.